Nasceu, irmãos. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no 1 João. 1 João. João 3. Amém? Nos diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Aleluia. Eu quero repetir o verso 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Aqui no início diz que grande é o amor de Deus, o amor que Ele tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos, né? Hoje se comemora a Páscoa. Para muitos é apenas um dia onde se entrega um ovinho de chocolate, mas na verdade para nós é a lembrança, é a memória eterna do que Jesus fez por nós. E esse amor, Ele está aqui hoje para nós lembrarmos que devemos celebrar o nome dele, celebrar a Ele, porque graças ao sacrifício de Jesus ali na cruz, nós podemos ser chamados filhos dele. Eu quero te convidar a se colocar de pé e vamos orar nessa noite.
está conosco. Jesus, Ele é maravilhoso e Ele está neste lugar, meu irmão. Aonde encontra o povo de Deus, ali Ele está reunido. E Deus está aqui nessa noite. Declara nessa noite: eu sei, Senhor, o Senhor sempre está comigo e nada acontece sem a tua vontade. Nada acontece em nossas vidas sem a vontade do Senhor Jesus. Cante essa verdade nessa noite, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
sangue na cruz do Calvário e foi derramado por você. Os reis vão se abalar. Quando Jesus aparecer com o seu poder da glória, vamos declarar: só Ele é Deus, só Ele é poderoso. Vê nesse mundo aí, nação querendo tomar nações para ti. Os reis vão se abalar. Muitos países querem tomar para si outros países e não pertence a nós, não. Deus tem o domínio de todas as coisas. Ele vai te levar, voltar para te levar, meu irmão. Vai te levar para morar na glória com Ele. Isso é maravilhoso. Agora, Senhor, nessa noite, e cante do fundo do seu coração. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ele se abalão, os povos se curvam, a boca se abre, a mão se levanta, para dizer que tu és o rei.
paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, a partir do versículo 13. Bem, todos encontraram aí? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Vamos orar. Peça ao Senhor que traga uma palavra do seu coração, em nome de Jesus. Fala com o Senhor nesse instante. Pai Santo, nós te damos graças, bendizemos o teu nome, louvamos ao Senhor. Nesta hora lemos a tua palavra, pedimos pela tua graça, pela tua misericórdia. Fala aos nossos corações,
Ministra a cada um de nós, abençoa-nos. Nós precisamos ouvir a Tua palavra, nós precisamos ser abençoados pelo Senhor, precisamos da administração do Senhor, nós carecemos de Ti todos os dias. Abençoa-nos, ó Deus. Nós podemos ler a Tua palavra, nós podemos falar da Tua palavra, mas só o Senhor pode nos abençoar por meio da Tua palavra. Só o Senhor pode ministrar os nossos corações. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos pregado nas últimas semanas sobre milagres de Jesus e temos olhado para esses milagres de Jesus e apontado lições no contexto desses milagres. E hoje, sendo esse dia, como já foi falado, em que nós nos lembramos da ressurreição de Jesus, esse dia em que nós não sabemos exatamente, mas é lembrada a ressurreição de Jesus, olhando para esse texto que aconteceu no dia em que Jesus ressuscitou, aconteceu de esses discípulos, esses 2 discípulos estarem indo de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús, a poucos quilômetros dali, aproximadamente 10, 11 quilômetros ali de Jerusalém. Eles estavam indo para essa aldeia e Jesus se coloca ali no caminho com eles e conversa com eles. E os irmãos entenderam muito bem aqui, esses discípulos, eles não reconhecem Jesus a princípio. Jesus pergunta o que eles estão conversando e eles param entristecidos e interrogam a Jesus se seria ele a única pessoa que estava em Jerusalém e que não sabia dos acontecidos daqueles últimos dias. E Jesus pergunta quais são esses acontecimentos. É óbvio que Jesus sabia o que estava acontecendo, é óbvio que Jesus sabia do que se tratava, mas Jesus pergunta quais acontecimentos, e eles então começam a falar com Jesus o que acontecera com o próprio Jesus, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era um varão poderoso em obras, poderoso em sinais, em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e que os sacerdotes e que as autoridades haviam condenado ele, crucificado, e eles começam a narrar aquilo que havia acontecido com o próprio Jesus. E quais eram as expectativas, as esperanças deles, de que eles achavam que seria Jesus que haveria de redimir a Israel. O povo de Israel aguardava um redentor, o povo de Israel aguardava alguém que os redimiria, alguém que os salvaria, e eles diziam assim para o próprio Jesus: nós achávamos que era ele, o Jesus. Aqui se trata, irmãos, de um equívoco da parte desses discípulos por acharem que Jesus seria aquele que viria e iria destronar o imperador, ia acabar com o Império Romano, ia tirar Israel do jugo do Império Romano, que iria dominar aqui num reinado terreno. Mas Jesus disse que o reino dele não é desse mundo. O reino de Jesus não é para assumir o lugar do César, não é para assumir o lugar do imperador. Jesus, como nós cantamos aqui, final, seu reino é sempre eterno. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele sempre reinou e Ele veio para mostrar que esse reino estava presente. Então eles achavam assim: ele morreu, e nós achávamos que ele haveria de reinar. Eles falam isso. E agora já era o 3º dia que essas coisas aconteceram, que crucificaram ele, e nós estamos aqui. E ele diz assim: algumas mulheres que andavam conosco, elas chegaram com uma notícia surpreendente, dizendo que foram ao túmulo, e ali alguns anjos falaram com elas, dizendo que ele vive. Mas elas não viram o corpo dele. E alguns dos nossos discípulos estiveram lá,
no túmulo. E realmente o corpo dele não estava lá. Mas ninguém viu ele mesmo. Essa foi a narrativa desses dois discípulos para o próprio Jesus. E Jesus então diz para eles, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus repreende eles. E Jesus começa a discorrer nas Escrituras tudo que a lei dizia, tudo estava escrito, tudo que Moisés escreveu, tudo que os profetas escreveram a respeito dele mesmo, de Jesus, mostrando que o Messias, esse esperado, haveria de padecer, de sofrer, mostrando àqueles discípulos que eles estavam equivocados. Jesus lhes ensina. Quando eles se aproximam da aldeia para onde eles estavam indo, Jesus então deixa claro que ele seguiria adiante. E esses dois fazem um convite para Jesus para que ele fique, porque já era tarde, não era muito prudente viajar à noite, por conta do perigo de assaltantes, de animais ferozes. Não se tinha iluminação como nós temos hoje. E eles então convidam Jesus para que Jesus fique. Então Jesus fica e entra para casa com eles. E ali eles, à mesa, vão compartilhar o pão. E ao partir o pão, eles reconhecem que é Jesus. A gente não sabe por quê. Alguns dizem que talvez ali eles tenham enxergado as marcas nas mãos de Jesus, ou talvez alguma coisa que Jesus tenha falado, talvez alguma expressão de Jesus, a gente não sabe. O fato é que ao partir o pão, eles tiveram seus olhos abertos, eles viram, reconheceram que era Jesus. Só que Jesus desapareceu da presença deles. E eles ficaram ali admirados, olhando um para o outro, dizendo: quando ele falava conosco, o nosso coração ardia. Você sentiu a mesma coisa? Você percebeu isso? Porventura não nos ardia o coração quando no caminho ele nos falava, ele nos expunha as Escrituras? E aí nos diz a palavra que na mesma hora eles voltaram para Jerusalém e acharam ali reunidos os 11 e outros que com eles estavam, e aqueles que ali estavam dizendo: Jesus está vivo, o Senhor ressuscitou e apareceu para Pedro. E esses dois disseram que acontecera, que eles também viram, que Jesus se colocou no caminho com eles, e que eles o reconheceram no partir do pão. Isso aconteceu após a ressurreição de Jesus. Naquele dia em que o Cristo ressurreto se colocou no caminho com esses dois discípulos. Irmãos, olhando para esse dia da ressurreição de Jesus, que nós falamos da ressurreição de Jesus, eu tenho falado sobre lições no contexto do milagre. E aí eu disse, hoje eu gostaria de continuar pregando em lições no contexto do milagre. Foi quando me lembrei desse texto, que aconteceu no dia da ressurreição de Jesus. E apesar de nós entendermos que o milagre é uma coisa extraordinária, é uma coisa que está longe do alcance do homem, longe da capacidade do homem de fazer, de exercer, algo que está fora do controle do homem, algo que para o homem é tantas vezes impossível. Apesar de nós entendermos isto, meus irmãos, que o milagre é algo extraordinário,
nós podemos olhar para esse texto e entendermos e vermos que aqui Jesus faz algo extraordinário. Quando nós falamos dos milagres de Jesus, na maioria das vezes, falando de curas ou de sinais extraordinários, como nós já falamos aqui, da transformação da água em vinho, mas quase todas as outras vezes nós encontramos Jesus operando milagres, curas, cegos, paralíticos, pessoas deficientes. E é claro que todas essas coisas são milagres, são sinais extraordinários. Mas ao olhar para esse texto, eu quero olhar para esses discípulos como quem precisavam de um milagre, como quem precisavam de uma intervenção de Cristo, como quem precisavam de uma ação extraordinária de Cristo, para que eles voltassem para Jerusalém. E onde está aqui a necessidade desses discípulos? Eles estavam indo para Emaús, saindo de Jerusalém, desistindo de toda a missão que Jesus havia dado a eles. E quando Jesus se coloca no caminho com eles, Jesus precisa fazer um milagre para que eles vejam. E ao olhar para esse texto, eu entendo que esses discípulos, eles estão sobrecarregados, eles estão entristecidos, como o próprio texto nos diz. Não sabemos exatamente por qual razão eles não reconhecem Jesus. Alguns dizem que por conta da ressurreição, Jesus não ressuscitou com a mesma aparência, a aparência exata que ele tinha. Jesus era um homem de dores, era um homem sofrido, era um homem que tinha a sua aparência castigada. E alguns estudiosos dizem que quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou com essa mesma aparência que ele tinha ao ser crucificado. E por essa conta ele tinha uma aparência um pouco diferente, rejuvenescida, restaurada. E ainda que esta seja uma realidade, uma verdade, aqueles discípulos não reconheceram Jesus. Ouso dizer que esses discípulos não reconheceram Jesus porque eles estavam com a mentalidade fechada para entender que tudo estava acabado, que Jesus havia morrido. Eles não esperavam ver Jesus ali, eles não esperavam encontrar com Jesus, e a condição emocional desses discípulos era totalmente contrária à presença de Jesus. Eles estavam entristecidos. Eu não quero usar aqui qualquer palavra moderna, mas dizer que esses discípulos, eles estavam angustiados, entristecidos, e essa condição emocional deles os levava para longe de Jerusalém, para longe do propósito de Cristo. Essa condição emocional desses discípulos lhes cegavam os olhos, a ponto de eles estarem aqui totalmente entristecidos, dizendo: olha, foi tudo em vão, as nossas esperanças se foram, não há mais razão para ficar em Jerusalém. Nós tínhamos grandes esperanças nele, mas tudo morreu, acabou. É muito fácil, quero dizer, a gente enxergar milagre para o cego. É muito fácil a gente enxergar o milagre na vida do homem da mão ressequida, o servo centurião que estava prestes a morrer. É muito claro a gente enxergar o milagre na vida daquela mulher que sofria com a hemorragia e tocou nas vestes de Jesus. Não há dúvida que esses milagres aconteceram. Não há dúvida de que esses milagres foram reais e que essas pessoas, elas não tinham a menor condição de fazer alguma coisa por si mesmas. Mas nós estamos diante de dois discípulos, de dois homens que estavam adoecidos, por assim dizer, na alma.
coração, entristecidos, decepcionados, desesperados, no sentido de não ter mais esperança, porque a pessoa em quem eles depositaram a fé, a esperança, estava morta. E por isso, quando Jesus se coloca no caminho com eles, Jesus pergunta: o que é isso que vos preocupa? De onde Jesus tirou essa ideia? É claro, alguém poderia dizer: Jesus conhece todas as coisas. Ótimo. De onde Jesus tirou essa ideia de que eles estavam preocupados? Porque Jesus viu, porque Jesus sabia. Eles estavam preocupados, eles estavam angustiados. E quando Jesus lhes faz essa pergunta, eles param entristecidos. E por isso Jesus faz aqui uma caminhada com esses discípulos, pousa na casa deles, se revela a eles, se mostra a eles e faz um sinal extraordinário, que é desaparecer da presença deles, e eles voltam para Jerusalém. Então eu gostaria que você olhasse aqui para esse texto como uma ação milagrosa de Jesus na vida desses indivíduos. Jesus também faz milagres invisíveis. Quando eu digo milagres invisíveis, são milagres que não são operados fisicamente. Como já disse, não são milagres que curam a cegueira, a paralisia, que cura uma doença de morte, que ressuscita o morto, mas que cura o coração, a alma, a emoção, o sentimento, a tristeza, a preocupação, a angústia, seja lá por que razão for. E esses homens estavam diante de uma razão, de uma situação muito angustiante, porque eles simplesmente perderam Jesus. Mas equivocadamente estavam instalado nas suas mentes que Jesus estava sepultado, morto, enquanto ele vivia, enquanto ele havia ressuscitado. Por isso Jesus precisava operar um milagre, para que eles pudessem ver, para que eles pudessem crer, para que eles pudessem voltar. E eu gostaria que nós olhássemos aqui missões no contexto de um milagre, na condição de tristeza e fuga desses dois discípulos, porque tantas vezes essa é a condição em que nós nos encontramos. Alguém precisa de um milagre sobre a cegueira, alguém precisa de um milagre na paralisia. Não vejo ninguém aqui com cadeira de rodas, mas Jesus não faz milagre só quando há paralisia ou cegueira ou doenças físicas. Jesus faz milagre nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, a nossa condição emocional, como estavam esses dois, entristecidos, angustiados, preocupados e fugindo aqui no sentido de abandonando, deixando para trás Jerusalém. É tanto que quando eles descobrem que é Jesus, eles voltam. Que lições nós podemos tirar aqui no contexto desses fatos, desses acontecimentos? Primeiro, quero dizer que esse que eu estou chamando aqui de milagre acontece no contexto em que eles falam. Preste bem atenção.
Você e eu, tantas vezes, nos encontramos em condição como esses aqui. Qualquer um de nós está sujeito a estar preocupado, angustiado, triste, com alguma situação em que a gente às vezes ora, em que a gente acha que Deus está distante, que o Senhor não está presente, que o Senhor se foi. Não precisamos ter medo nem vergonha de pensarmos assim, porque essa é a realidade de qualquer um de nós. Tantas vezes nós nos encontramos tristes, angustiados, preocupados, nos sentindo distantes de Deus, como se Jesus não estivesse presente, como se Ele tivesse ido, se distanciado de nós. Enquanto Jesus sempre esteve presente, Ele é fiel, Ele está conosco, Ele se coloca no caminho conosco, mas nós tantas vezes não percebemos. E o propósito de Jesus é abrir os nossos olhos. O propósito de Jesus é nos redirecionar. E como que isso acontece? Num contexto em que eles falam. Quando Jesus para e diz assim: olha, Jesus está dizendo assim: o que é isso que vos preocupa? Estou percebendo que vocês estão preocupados. Jesus vai ali e vai assim, no cerne da questão. Vocês estão preocupados, vocês estão angustiados, vocês estão entristecidos. Eles param realmente entristecidos e como ele perguntam para Jesus, como se ele dissesse assim: é óbvio, será que você não sabe? Se fosse hoje, se fosse um pouquinho mais grosseiro, eles diriam: não está claro? Será que é só você que não sabe? É só você que é sem noção? É o único que não sabe? Está óbvio, está claro. Ignoras o que aconteceu nos últimos dias? E aí Jesus faz uma pergunta, eles fazem outra. Será que você é o único que não sabe? Precisa falar? Não está óbvio? E aí Jesus faz uma outra pergunta. Eles falam os fatos que aconteceram. E Jesus fala com eles: quais? Quais? E Jesus não está aqui mostrando ignorância, como eles disseram. Você és tu que ignoras? Você é muito ignorante, sem conhecimento, sem noção, que não sabe o que aconteceu. E aí Jesus devolve a pergunta. Não é porque Jesus não sabia, Jesus sabia obviamente, Jesus sabia o porquê ele estava ali. E Jesus simplesmente pergunta assim: quais ocorridos? Do que vocês estão falando? Não é porque Jesus não sabia, não é porque Jesus era ignorante, não é porque Jesus não tinha conhecimento, é porque Jesus sabia que eles estavam numa condição de angústia, de tristeza. Jesus sabia que eles estavam numa condição de entristecimento, que ao ponto de não reconhecer que eles precisavam falar, que eles precisavam abrir o coração, que eles precisavam se abrir e colocar diante dele todo o fardo, toda a angústia, toda a tristeza que eles precisavam desabafar diante de Jesus. E é por isso que Jesus pergunta assim: fala para mim. E a bênção na vida desses discípulos começa quando Jesus provoca que eles falem. Eles falam para mim. Conta para mim.
Abre seu coração. E eles começam a falar. E eles desabafam. O que aconteceu com Jesus? Ele era a nossa esperança. Ele era um homem poderoso. Os sinais, obras. Ele era querido. Ele era a nossa esperança. Nós aguardamos, nós esperávamos, nós confiamos nele. Mas ele morreu. As nossas autoridades o mataram. A bênção na vida desses irmãos começa com esse contexto em que eles têm que falar. Essa é a mesma realidade que nós vivemos hoje, em que tantas vezes Jesus fala conosco e nós não ouvimos, ou não entendemos, e não falamos. Aqui nós podemos colocar a nossa prática de oração, que tantas vezes falamos da nossa diferença para o católico que faz as suas orações e as chamam de rezar, que é a mesma coisa. Mas nós costumamos interpretar a reza como alguma coisa mais engessada, como alguma coisa mais formal. Imagine você pegar um texto daquele que Pai nosso, está no céu, santificado, Ave Maria, tal, creio em Deus Pai, tal, e você repetindo essas palavras, repetindo, como se isso fosse trazer alguma coisa. Nós temos um entendimento de que nós podemos falar com o Senhor. E não existe oração formal. Não existe oração pré-estabelecida na Bíblia ou na igreja. Nenhum de nós constrói uma oração e diz assim, essa é a minha oração, essa oração eu vou fazer todos os dias. O que o Senhor espera de nós é que a gente simplesmente abra o coração e diga para Ele o que nós sentimos. Sobre o quê? Sobre tudo. E nós já falamos tanto sobre isso. Cada um de nós precisa colocar o coração diante de Deus e abri-lo diante dele e falar, Senhor, eis-me aqui. Aqui estão as minhas angústias, os meus problemas, aqui estão os meus pecados, aqui estão os meus planos, aqui estão os meus projetos, aqui estão as minhas emoções, as minhas dúvidas, aqui estão as minhas angústias. Quantas vezes você fala para Deus das suas angústias? Quantas vezes você fala para Deus dos seus problemas? Quantas vezes você fala para Deus dos seus sentimentos? Quantas vezes você fala para Deus, Deus, eu não estou entendendo nada? Quantas vezes você diz isso? Quantas vezes você diz para Deus, Senhor, não estou compreendendo nada, as minhas esperanças estão confusas, as minhas esperanças se foram, eu não estou gostando da minha vida, eu não estou gostando do que está acontecendo, eu achava que as coisas seriam de um jeito que não estão sendo, eu achava que o Senhor ia fazer e o Senhor não fez. Pastor, mas você está falando de brigar com Deus? Não, estou falando de você abrir o seu coração e falar, Deus, eu estou angustiado. Deus, eu achei que eu ia conseguir fazer e eu não estou conseguindo fazer coisa alguma. Eu achei que eu ia ser forte e eu me fui fraco. Eu achei que eu ia chegar e não cheguei. Eu achei que eu ia fazer e não fiz.
Eu achei que o Senhor ia fazer um milagre e o Senhor não fez. E olha como eu estou. E Jesus está dizendo, fala, pode falar. Jesus não quer ouvir somente palavras bonitas de adoração e exaltação a Ele. Não, Jesus não quer ouvir só a palavra. Não estou dizendo que nós não devemos orar e expressarmos a grandeza de Deus, não. Louvor ao Senhor, não. Nós devemos louvar a Deus. Dizer, Deus, Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Eterno, Glorioso, Misericordioso, Tu és soberano, digno de louvor, digno de honra, digno de glória. Nós devemos louvá-lo, nós devemos exaltá-lo, nós devemos professar a grandeza de Deus, a glória de Deus. Nós devemos fazer isso sim, porque isso é a exaltação que flui dos nossos lábios e que deve ser internalizado nos nossos corações. Nós devemos dizer isso para nós mesmos diante de Deus. Ele é fiel, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é fiel e eu confio nele. A Ele a glória, a honra e o louvor eternamente. Nós devemos. Mas nós devemos também dizer, Senhor, tem umas coisas na minha vida aqui que não está muito bem. Tem umas coisas aqui que não estão legais. Tem umas coisas aqui que não estão como eu gostaria, como eu planejei. Porque é isso que Jesus pergunta para esses discípulos. O que está entristecendo vocês? O que está preocupando vocês? Como você não sabe? Fala para mim. É isso que Jesus está dizendo, fala para mim. Fala para mim o que te angustia, o que te preocupa, o que te deixa triste. Fala para mim. Fala para mim dos seus desagrados. Fala para mim. Fala para mim das suas tristezas. Fala para mim das suas decepções. Fala para mim o que você gostaria que fosse diferente, o que está acontecendo, que você achava que iria acontecer de um jeito, está acontecendo de outro. Fala para mim. Fala para mim o que te incomoda em você, em outras pessoas. Fala para mim das suas decepções. Fala. Abre seu coração, pode falar. Pode falar. Pode falar das suas discordâncias. A bênção na vida desses discípulos acontece quando eles falam, quando eles abrem o coração, quando eles dizem, está aqui. Você quer saber? Quer saber porque a gente está triste? Quer saber porque a gente está angustiado? Quer saber o que nos preocupa? Então vai lá. É isso. Decepção. Mas Jesus põe isso para falar. Entendeu? Não se trata de uma doença física. Não se trata de uma paralisia, não se trata de um problema físico que é visível. Jesus põe isso para falar. Mesmo quando é alguma doença física, lembra de Bartimeu? Jesus fala assim, o que queres que eu te faça? Que eu volte a ver. Jesus, então veja. Começa a falar para Deus. Está no seu coração. Comece a falar para o Senhor. Se nós queremos ter vida saudável, abençoada, nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos falar para Jesus. Que eu sinto, que eu gosto, que eu não gosto. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa para você aqui. Ser submisso ao Senhor. Ser submisso a Cristo. Entender que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Não significa que nós não podemos falar para Deus que há no nosso coração. Não significa que nós não podemos falar para Deus assim, Deus, eu não gosto disso.
Dizer para Deus que a gente não gosta de alguma coisa, dizer para Deus que a gente não está satisfeito com alguma coisa, não quer dizer em submissão. Quando Jesus disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, Jesus estava sendo insubmisso? De maneira alguma. Jesus pecou? Não. Contudo, seja feita a tua vontade. Não há nenhum problema de falar o que nós gostamos, o que nós não gostamos, o que nós sentimos, o que nós não sentimos, os nossos desejos, os nossos planos, as nossas angústias, as nossas discordâncias. No entanto, nós precisamos nos submeter ao Senhor. É saudável falar. É saudável abrir o nosso coração para o Senhor. Esses discípulos são abençoados no contexto em que eles falam. A segunda coisa que eu quero colocar é que, mais uma vez, e os irmãos percebam aqui, como nós já falamos tantas vezes, é que a bênção acontece na vida desses discípulos num contexto em que há a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho está sempre presente. Depois que eles falam, o que Jesus faz? Depois que eles falam, Jesus começa a pregar para eles. Porque o homem não pode ter a sua vida mudada, o homem não pode ter sua vida abençoada sem a pregação do Evangelho, sem o entendimento do Evangelho. Sem que o Evangelho mova, sem que o entendimento, sem que o conhecimento daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus fará, daquilo que são as promessas do Senhor, daquilo que é a verdade que liberta, entre no seu coração. Então Jesus começa a falar com eles, Jesus começa a exortá-los. Olha, prestem atenção, honestos e tardos de coração para crer. Jesus começa a falar assim: olha, tem um equívoco aí no entendimento de vocês, tem alguma coisa que precisa ser ajustada em vocês, vocês não estão crendo direito, vocês não estão entendendo direito, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ajustar o entendimento de vocês, deixa eu ajustar o conhecimento de vocês, deixa eu refrescar a memória de vocês, deixa eu mostrar a verdade para vocês. Vocês são homens de boa fé, vocês são homens que creem, vocês são homens que têm o coração aberto, disposto, mas vocês precisam ouvir a palavra. É possível, irmão, como nós já falamos aqui outro dia, é possível nós sermos crentes, é possível nós crermos em Jesus, é possível nós termos a salvação em Cristo Jesus e vivermos uma vida equivocada, e vivermos uma vida desgastante, e vivermos uma vida de angústia, e vivermos uma vida deficiente por falta de conhecimento, por falta do Evangelho nas nossas vidas. Erramos, sofremos quando nós não conhecemos o Evangelho, quando não conhecemos a verdade, quando não conhecemos a palavra de Deus. É como se Jesus dissesse assim: olha, vocês amam esse Jesus, vocês adoram esse Jesus, vocês depositaram a esperança nesse Jesus e tudo mais, mas tem algumas coisinhas aí que vocês estão equivocados. E Jesus começou a falar com eles: a esperança de vocês está errada, a mente de vocês está limitada. Vocês acharam que ele ia chegar e sentar no trono do Império Romano. O trono dele é eterno. Tem alguma coisinha aí, vocês não estão entendendo direito. Vocês acharam que ele ia chegar como um herói, mas a palavra nos diz que ele iria sofrer no lugar de vocês. E Jesus começou a ensinar que ele haveria de padecer, que ele haveria de sofrer. Mas não é assim que a palavra ensina. É como quando tantas vezes a gente está queixando com Deus porque a gente está sofrendo.
usando como exemplo a nossa realidade, a gente está queixando com Deus porque a gente está sofrendo, e a gente reclama porque a gente está sofrendo. E de repente o nosso sofrimento é aquela perseguição por conta de nós servirmos a Cristo. Por conta de nós servirmos a Cristo, nós sofremos. A palavra de Deus nos diz isso. Nós sofremos por servirmos a Cristo. E ao invés de nós reclamarmos, nós deveríamos dar graças a Deus, por sermos dignos de sofrermos por amor a Cristo, seja lá qual for o tipo de sofrimento. Quando sofremos por amor a Cristo, não estou falando qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de sofrimento por amor a Cristo, que existem sofrimentos que não são por amor a Cristo. E aí a gente vai queixar com Deus. Os irmãos fizeram discipulado, né? Nós estamos no caminho estreito, irmãos. Não dá para reclamar. Não dá para a gente querer ter a mesma vida no caminho estreito de que quando tínhamos no caminho largo. Não dá. No caminho largo é espaçoso. Cabe muita coisa, cabe muito pecado, cabe uma vida muito flexível para o mundo, para o pecado e para qualquer coisa. Mas no caminho estreito não. No caminho estreito nós somos chamados a uma vida de renúncia, somos chamados a uma vida de santificação, somos chamados a uma vida de andarmos nos passos de Jesus seguindo a Ele. E aí de repente alguém começa a reclamar por falta de espaço. Alguém começa a reclamar porque aqui eu não posso viver assim, não posso fazer assim, aqui eu não posso viver de tal jeito, no caminho, mas é o caminho estreito, não dá para reclamar. Aí a gente faz isso porque falta de entendimento. Mas logo que a gente entende, você está no caminho estreito, o caminho é esse, é assim mesmo. É esse caminho de luta, de perseverança, é esse caminho em que a palavra de Deus nos diz que a gente tem que ir deixando os pesos para trás para não atrapalhar na nossa caminhada, deixando o pecado e tudo que impede a gente para a gente caminhar bem. Aí quando a gente aprende, a gente entende, a gente deixa de reclamar, a gente passa a olhar diferente, a gente passa a entender que aquilo que nós entendíamos que era para reclamar, agora é para a gente glorificar. Aquilo que a gente achava que estava fazendo falta para nós, era para nós deixarmos mesmo e seguirmos adiante. É como quando a gente vai ao médico e descobre que a gente tem alguma restrição alimentar, e que aquilo é terrível contra a nossa saúde. Então a gente tem que fazer uma escolha: a gente tem o prazer de comer aquilo, ou a gente tem a consciência e a determinação de não comer determinada coisa para podermos manter a saúde e seguir adiante. E a gente tem que fazer a escolha. Imagina você descobre que você não pode comer alguma coisa que você tanto gosta, que te causa um mal terrível à sua saúde. Aí você tem que fazer uma escolha: ou eu deixo, ou eu vou sofrer. Aliás, você sofre de todo jeito, né? Se comer sofre, se não comer sofre. Mas é melhor sofrer não comendo, porque pelo menos você mantém a saúde. Não é assim? Então quando a gente tem entendimento, quando a pregação do Evangelho, como Jesus fez, ajusta as coisas nas nossas vidas. Ajusta, entendeu? Ajusta as coisas em nós. Nós poderíamos citar aqui inúmeros exemplos. E aí eu fico lembrando aqui do nosso discipulado, né? As últimas sextas-feiras nós estávamos aqui fazendo discipulado e a gente vai ensinando as coisas básicas, e a gente falando sobre autoridade e submissão, e autoridade e submissão na igreja, como que a rebeldia traz tanta tragédia para a vida de uma pessoa, na família, por exemplo. Uma briga sem fim com esse negócio de família, né?
com esse negócio de quem manda, é marido, é mulher, e é uma briga terrível. O homem diz que manda e a mulher diz que ela não é mandada, e o pau quebra. Falta de conhecimento, falta de entendimento, e todo mundo sofre. Falta de conhecimento. Nunca vi ninguém que está nessa disputa ser saudável, equilibrado e feliz. Nunca vi. Nunca vi uma família ajustada, uma família equilibrada, uma família abençoada, uma família saudável que vive com essas dualidades, que vive com essas disputas. Nunca vi uma família abençoada, equilibrada, um bate, quem manda aqui sou eu, e a mulher, homem, não manda em mim. Nunca vi uma família abençoada, assim, não, aqui todo mundo manda, aqui todo mundo manda igual. Também nunca vi. Não existe. Nunca vi. Não vi porque não existe. Não é porque eu nunca tive oportunidade de ver, não. E se alguém disser que é, diga mentira. Não acredite. Porque não existe. Não existe uma família abençoada, equilibrada, onde todo mundo manda, onde há disputa por poder. Não existe. E aí vive sofrendo. Sofre, finge que é feliz. Finge que é feliz. O marido acha que manda, a mulher acha que manda, os filhos acham que manda, e está todo mundo achando que é feliz. E não há ninguém feliz aí. Há um desajuste. E tem essa briga toda por causa de falta de conhecimento. Porque acha que a verdade de uma família ajustada, ela é perigosa, ela é danosa, ela entristece, ela subjuga. Não há nenhum ensinamento bíblico de que a mulher é subjugada ao homem. Não há nenhum ensinamento bíblico em relação a isso. É falta de conhecimento, é falta de entendimento. Mas quando a palavra chega e ajusta, ensina, as coisas mudam. As coisas tomam um rumo diferente. Pode ter certeza. Nunca vi alguém aqui peitar, desafiar a palavra e as coisas andarem bem. Não vai. Eu vejo o contrário todos os dias. O contrário, na família, no trabalho, na vida financeira, em tudo. As pessoas que enfrentam, que se opõem ao ensinamento bíblico, vivem vida desajustada, achando que vai dar certo. Não existe vários caminhos que levam à verdade, não. Só existe um caminho. Só existe uma verdade. Não tem outra. Não tem outra verdade. Só existe uma verdade. É por isso que a verdade, o Evangelho, ele vem ao nosso encontro para nos ajustar. Quando nós abraçamos o Evangelho, quando nós abraçamos a palavra e seguimos a palavra, nós temos a nossa vida ajustada. Quando a gente resolve obedecer a palavra. Agora existe muita gente com medo de obedecer a palavra, medo de obedecer o Evangelho, medo de receber os ajustes da palavra nas nossas vidas. E eu não estou falando aqui para o descrente, não, é o crente. Esses dois moços eram crentes. E Jesus com a palavra ajustou. Vocês estão enganados, vocês estão equivocados. Olha o pensamento de vocês, a esperança de vocês, a atitude de vocês. Jesus foi trabalhando ali no coração deles. Não é? Foi trabalhando no coração deles. Depois disseram, porventura não nos ardia o coração quando ele falava. Quando Jesus falava, eles sentiam alguma coisa diferente, alguma coisa estava ali agindo no coração deles. Porque eles estavam sendo receptivos à palavra. A terceira coisa que eu quero falar é que a bênção acontece, milagre acontece, num contexto de um ato de generosidade. Qual é o ato de generosidade? Quando eles chegam na aldeia, eles chamam Jesus para ficar. Eles são generosos.
eles são generosos para com Jesus. Jesus se coloca a viajar com eles ali, a caminhar com eles. E a noite está chegando e eles são solícitos, eles são generosos, eles estendem a mão, eles abrem as portas e dizem: fique conosco, se hospede conosco, amanhã o senhor segue viagem. Não viaje à noite, eles são generosos. Quem é generoso, quem é solícito, quem mostra assim, as portas estão abertas, esses são abençoados. Entendeu? Mas eles não sabiam que era Jesus. Deixa eu te falar aqui, nós falamos isso aqui no nosso discipulado. Eles não sabiam quem era Jesus, mas não importa. Jesus olha quando nós temos o coração aberto. Quando o nosso coração está aberto para ser abençoado. Nós falamos aqui no nosso discipulado que existem coisas, irmãos, nas nossas vidas, que elas passam por uma única porta. É como o perdão. Os irmãos já me ouviram falar isso aqui. É uma via de mão dupla. Por que a gente, se a gente não perdoar, a gente não é perdoado? Porque a porta do perdão é uma só. Se ela não está aberta para perdoar, também não está aberta para ser perdoado. Entendeu? Se ela não está aberta para perdoar, não está aberta para ser perdoado. Nós falamos aqui da generosidade. Nós somos administradores daquilo que é de Deus. Quando nós não estamos dispostos a doar, a contribuir, a abençoar as pessoas, também nós estamos fechados. Com a medida com que você medir, você será medido e muito mais por Deus. Quando Deus fala assim: a porta está aberta, não é? A porta está aberta, você está abençoando, você está doando, você está sendo generoso. Então toma aqui, você está aberto, então receba. Aí eu falei: receba, que outro dia os meninos lembraram, você falou igual o Luva de Pedreiro. Os meninos falaram, você falou tudo lá, receba. Aí eu pensei que você ia falar com Luva de Pedreiro. Agora eu falei, né? Jesus fala assim mesmo. A porta está aberta, você está sendo generoso, você está sendo abençoado, então receba, toma aqui. E Jesus abençoou. Você está medindo com essa medida, agora veja como eu meço para você. Agora a porta tem que estar aberta. Entendeu? A porta tem que estar aberta. Não adianta a gente pedir e a gente também não está com a porta aberta. Não adianta você querer a generosidade de Deus e você não tem generosidade. Dá e dá-se-vos-á. Não é assim que a Bíblia nos diz? Dá e receba. Se você está com a porta aberta para doar, para dar, para fazer, para abençoar, para estender a mão será estendida a você, você também receberá, você também será abençoado, você também será alcançado. Se você perdoa, você é perdoado, você é generoso, a generosidade do Senhor e outras pessoas chegarão a você. Não tenha qualquer dúvida sobre isso, irmão. Não tenha qualquer dúvida sobre isso. Em se tratando de coisas materiais, a Bíblia nos fala que quem dá aos pobres empresta a Deus. É um modo que a palavra diz assim: olha, quem tem o olhar sobre o necessitado, que abençoa o necessitado, Deus vai te restituir. Deus vai te dar. Deus vai dar para você de volta. Não é barganhar com Deus. Entendeu? Não é barganhar com Deus. Eu vou fazer isso aqui para... Quem cultiva a generosidade na sua vida, quem se importa com o outro, quem abre o seu coração para pensar no outro, e vai ter pessoas que vão pensar em você. E acima de tudo, Deus vai olhar para você. Então essas pessoas foram abençoadas num contexto em que elas são generosas. Algumas pessoas acham que Jesus só deu assim uma enganada neles. Até mais, companheiro, estou indo embora. Ficou assim, né, naquela... Jesus iria embora mesmo, seguiria mesmo.
Porque existem coisas que nós precisamos fazer. Jesus não estava fingindo que seguiria adiante, não. Jesus não estava fingindo. Mas naquele instante, aqueles homens, eles foram generosos. Sabe por quê? Porque a palavra já tinha agido no coração deles. Eles foram generosos com Jesus. Deus fica conosco. Coma conosco. Entendeu? Quando a gente abre o coração para abençoar outro. E é por isso que Jesus fala assim, olha, Jesus vai dizer para alguns assim, olha, estive com fome e você não me deu de comer, estive com sede e não me deu de beber, estive nu e não me vestiste, estive preso e não me visitaste. Quando, Senhor, que nós fizemos isso? Quando é que a gente viu o Senhor com fome, com sede, nu, preso, e nós não fizemos alguma coisa? Quando vocês não fizeram a um dos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Entendeu? Todas as vezes que nós somos generosos, que nós abençoamos, que nós nos abrimos para abençoar alguém, nós estamos fazendo para Cristo. Entenderam isso? Esses homens foram abençoados pela generosidade que tiveram. E mais, quarto lugar, a bênção deles acontece num contexto de continuidade. Eles não só foram generosos, nós já sabemos que o coração deles ardia, não era? Você já sentiu isso? Aí eu fiquei pensando assim, olha, esses homens estavam tristes, angustiados. Eles estavam tristes, angustiados, preocupados. E de repente, naquela caminhada, Jesus começa a pregar para eles, e eles começam a sentir uma coisa diferente do coração. O coração ardendo, irmãos. O coração ardendo, como aqui nos diz a palavra, é o contrário do que eles estavam sentindo. O coração ardendo não é o coração pegando fogo, no sentido de falar, eu vou infartar, estou sentindo um peso aqui, estou sentindo uma angústia no coração. Não era isso. Quando eles falam de um coração, vejam que eles estavam angustiados, vejam que eles estavam entristecidos, preocupados, e eles depois falam, olha, os nossos corações não estavam ardendo aqui é no sentido, irmãos, de o coração estar aquecido, iluminado, de o coração estar aqui pulsando de um jeito diferente, sentindo uma emoção, alguma coisa nova, alguma coisa prazerosa que eles estavam sentindo. E depois, quando eles descobrem que era Jesus, falam assim, olha, não estava acontecendo. Quando ele falava, os nossos corações começaram a, é como se o Senhor, com a sua palavra, derramasse água no coração deles, que estavam ali angustiados, e aquilo foi purificando, aquilo foi renovando, e o coração deles ardia, o coração deles inflamavam por prazer, de alegria, mesmo sem eles saberem que era Jesus, estavam sentindo algo novo, algo diferente. Eles estavam sentindo, eles estavam tomados por alguma coisa diferente, um sentimento, uma emoção diferente, enquanto eles conversavam com aquele desconhecido. E aí, quando chegou no ponto final deles, além deles serem generosos, eles chamam Jesus para ficar. Como diz um certo autor, eles não queriam acabar a conversa, eles queriam a continuidade daquela conversa. A presença daquele estranho conversando com eles estava sendo algo tão agradável, algo tão saudável, algo tão curativo, que eles quiseram mais, que eles não quiseram que o homem partisse. Você já viu quando você conversa com alguém, vai conversando, e passa as horas, você está conversando com uma pessoa e a conversa está tão agradável que você nem olha a hora, e quando você percebe, já passou muitas horas conversando, e você diz assim, olha, e depois de tantas horas você não se cansou, e dá vontade de continuar conversando muito mais.
Já viu? Se a gente tem essa capacidade de conversar um com o outro assim, imagine aqueles homens conversando com Jesus. E Jesus foi falando, falando, e o coração deles foi sendo iluminado. E quando chegou naquele ponto final, fica conosco. Eles queriam continuar com aquele homem, mesmo sem saber que era Jesus. Porque mesmo sem Jesus mostrar a identidade dele, mesmo sem Jesus revelar eu sou Jesus, a presença dele é viva, poderosa, agradável. Mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não sabe, mesmo quando a gente não está vendo assim, ele não mostrou a identidade, mas está aqui a minha identidade, eu sou Jesus, não se revelou, ou não havia se revelado ainda, a presença dele era querida. E eles quiseram continuar. E essa é uma das razões por que eles chamam Jesus para ficar. E a bênção deles acontece nesse contexto em que eles querem mais da presença de Jesus. Eles querem mais daquela conversa. Eles querem mais daquela presença estranha. Estranha porque eles não conhecem o nome. Eles não sabem quem é aquele homem. Mas eles querem mais porque aquilo está bom. Porque aquela conversa é agradável. Porque aquela conversa mexe com o coração deles, com a emoção deles. Aquela conversa fez por um instante, quem sabe eles se esqueceram do que havia acontecido. O coração deles estava ardendo, o coração deles estava inflamado. O coração deles estavam sendo ajustados pela palavra, e ele fica conosco. Eles são generosos e querem a continuidade, eles querem mais da presença de Jesus. Tal qual nós devemos fazer. Nós devemos querer mais da presença de Jesus. Mais da presença daquele que tem o poder de ministrar os nossos corações, de ajustar as nossas emoções, as nossas angústias, as nossas dúvidas, as nossas decepções, os nossos enganos. Nós precisamos querer mais. Não apenas cantar como muitas músicas cantam esse texto, fica Senhor, mas é dizer, Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu não posso me apartar da Tua presença. Eu não posso me apartar do Senhor, eu não posso ficar longe do Senhor. E aí eu me lembro de novo do discipulado, onde a gente ensina que não tem esse negócio de vida religiosa e vida secular. Nós não temos duas vidas, nós temos uma vida só, essa vida é com Cristo. E Senhor, fica na minha vida, Senhor, o Senhor faz parte da minha vida todos os dias. Senhor, 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 esteja comigo aqui no culto, em casa, no trabalho, na rua, onde eu vou, Senhor, no que eu faço, esteja comigo, Senhor, porque as Tuas palavras me ajustam, porque as Tuas palavras, elas me equilibram, as Tuas palavras me curam, a direção do Senhor, ó Deus, a Tua direção, Jesus, as Tuas palavras me direcionam, as Tuas palavras alegram a minha alma, as Tuas palavras trazem ajuste para as minhas emoções, para as minhas angústias. Não há nenhum lugar que eu não precise da Tua presença. Não há nenhum momento que eu não queira que o Senhor esteja presente. Não há nenhum momento que eu não queira que o Senhor esteja próximo, que o Senhor esteja orientando, que o Senhor esteja me corrigindo, que o Senhor esteja me ajustando. Não há nenhum lugar, nenhum momento que eu não queira, que eu não precise. A gente deve ansiar por essa presença de Jesus. É claro que Ele está conosco. Jesus está presente sempre. Quando nós falamos isso aqui, não é um pedido que a gente faz a Jesus para que Jesus venha e fique conosco, mas é um presente para que é uma fala para que a gente se ajuste. Diga, o Senhor está comigo, eu preciso desfrutar dessa presença dEle. Eu preciso desfrutar dessa presença dEle. Sabe, lá no seu trabalho, ou lá no seu dia a dia, quando você tem problemas, angústias, ou quando você tem que tomar decisões, você tem que fazer alguma coisa,
Você precisa se lembrar: Jesus está comigo, Jesus está ao meu lado, Ele está presente, Ele está comigo. Fala comigo, Senhor, me orienta. Tua palavra ajusta a minha vida, Tua palavra me abençoa. E por fim, esses irmãos são abençoados num contexto de conversão. Quando Jesus parte o pão e eles descobrem que é Jesus, o que eles fazem? O que eles fazem? Voltam para Jerusalém. Eles dão meia volta, seguem de volta para Jerusalém. Vamos voltar. O homem está vivo. Nossas esperanças não morreram. O nosso lugar não é aqui em Emaús. O nosso lugar é lá em Jerusalém. O propósito continua. A missão está de pé. Ele está vivo. Esse não é o lugar que nós devemos estar. Voltemos. E a noite que era perigosa, já se faz tarde, Senhor. A noite está chegando. Eles voltam. Não importa se é noite, se é de dia. Eles não esperam por outro dia. Vamos esperar amanhã e de volta. É agora. Voltam para Jerusalém. Chegam lá e encontram os 11. Os outros que estavam reunidos, e eles têm a mesma notícia. E ali é uma notícia agradável. Ele vive. Ele vive. E a missão continua, o propósito está de pé. Eles se convertem desse caminho, eles retrocedem do caminho que eles estavam. Então esse milagre acontece, essa bênção acontece num contexto em que há conversão, irmãos. E o que eu quero dizer simplesmente com isso, é que tudo que Jesus faz em nosso favor, para nos abençoar, é com a expectativa de que a gente dê meia volta e siga, e vá para onde Ele nos disse que deveríamos estar. Quando Jesus em Atos dos Apóstolos diz: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, é porque o propósito de Jesus era que esses discípulos ficassem em Jerusalém, porque era a partir de Jerusalém que todo o projeto, toda a missão de pregação do Evangelho, de estabelecimento da igreja, partiria dali. Não era de Emaús, não era de outro lugar, senão de Jerusalém. O propósito sempre foi esse: ficar em Jerusalém. Daqui o Evangelho se expande, o Evangelho se alastra, o Evangelho é pregado. O propósito de Jesus é sempre esse. Quando nós estamos angustiados, entristecidos, quando nós estamos equivocados, nós tomamos caminhos que são mais confortáveis para nós. Emaús era o lugar onde eles moravam, Emaús era o lugar de conforto deles. Eles estavam indo para ali. E Jesus fala assim: volta. Vem para o lugar do propósito, vem para o lugar da missão, vem para o lugar de onde vocês vão partir para fazer a minha vontade, para cumprir a missão na vida de vocês. Então isso acontece num contexto em que há conversão. Não dá para a gente dizer assim: Senhor, nós vamos trabalhar daqui, é home office, entendeu? O senhor fala lá eles mandam lá eles passam um WhatsApp para Pedro: Pedro, nós estamos aqui em Emaús, nós estamos sabendo que o Senhor ressuscitou, porque Ele apareceu aqui para nós, e nós queremos dizer que nós somos crentes, nós cremos em Jesus. Nós vimos Ele, Ele partiu o pão, nós reconhecemos Ele, e nós estamos sabendo de tudo, e nós estamos aqui em Emaús, e queremos dizer a você, Pedro, e a todo mundo aí, o que vocês precisarem da gente, nós estamos aqui. Olha para você ver, tem gente que é desse jeito, tem gente que é tão disponível, né? Parece mostrar tanta disposição. Olha, Pedro, nós estamos aqui. Precisar da gente, pode mandar alguém aqui. Alguém precisar da gente, precisar de alguma informação, precisar fazer um discipulado, pode mandar aqui. Entendeu? É Emaús, Rua Jaci Faz Tarde, número 12. Pode mandar para aqui, que nós estamos aqui à disposição, trabalhando em home office. Manda para nós aqui, que nós estamos aqui.
Aí manda lá, ele passa essa mensagem para Pedro, fala, nós estamos aqui, pronto, nós cremos em Jesus, nós somos crentes, nós vimos ele ressurreto, e nós estamos aqui. Entendeu? Tem crente que é assim. É o crente que é cheio de convicção, é o crente que fala assim, não, eu sou crente, eu vi Jesus ressurreto e tal, e tudo mais, estou aqui na minha, o que precisar de mim, eu estou aqui, o que precisar de alguma coisa, eu estou aqui, precisar de fazer alguma coisa, eu estou aqui. Tem muito crente aqui mesmo tem um bocado de crente assim. Não apontei o dedo para ninguém, né? Passei assim para não apontar para ninguém, mas tem. É aquele que fala assim, eu sou crente, precisar de mim, tal, mas nunca converte. Jesus não mandou eles voltarem. Jesus desapareceu. Mas ele falou assim, não, nós temos que ir para lá. Nós temos que fazer. Eles também não ficaram assim, vamos agora esperar. Ele desapareceu e não falou nada. Vamos aguardar para ver o que ele vai dizer. Se ele vai voltar. Vamos esperar um comunicado de Jerusalém para ver se eles vão nos convocar, para ver se tem algum lugar para nós, se tem alguma missão para nós. Eles não fizeram nada disso, eles imediatamente voltaram para Jerusalém. Entendeu? Porque quando Jesus abençoa esses homens, eles entendem que a missão continua, que a missão é deles, que a missão não era só dos 11, Judas caiu. Que a missão não era só dos 11, era deles também. Então eles falam, vamos para o nosso lugar. Jesus nos chamou. E não foi à toa que nos colocou no nosso caminho, vendo a nossa angústia, a nossa tristeza, vendo a nossa preocupação. Não foi à toa que Ele pregou para nós e o nosso coração ardia. Não foi à toa que Ele se revelou para nós. Voltemos! Não fiquemos aqui em Emaús. Emaús é muito bom, é o nosso lugar, é o nosso aconchego. Mas o nosso lugar é Jerusalém. O nosso lugar é lá, no foco da missão. O nosso lugar é lá. Ele nos chamou, é lá que nós devemos estar. Esse milagre acontece nesse contexto em que eles se convertem. Nós precisamos nos converter sempre. Não é conversão para a salvação, não. É conversão das decisões, dos caminhos que a gente toma, das atitudes que a gente tem. A gente precisa voltar para o centro da vontade do Senhor. Precisamos voltar de onde nós vamos realizar a missão que Cristo nos deu. Precisamos voltar curados, transformados, porque o milagre de Jesus foi dizer a eles, olha, eu estou aqui, o propósito continua, a missão está de pé. Eu não chamei vocês à toa, não chamei vocês por acaso. Aquela tristeza deu lugar à alegria, aquela angústia deu lugar a um propósito, aquela desistência deu lugar agora à missão. De Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Foi isso que aconteceu. É para isso que o Senhor faz milagres nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Talvez agora não dê tempo de você falar tudo que está no seu coração. Mas eu quero simplesmente orar. E dizer a você que você precisa colocar a sua vida diante de Deus. E abrir o seu coração. E receber a palavra do Senhor. Abrir sua vida para abençoar outros. Ser generoso. Desejar a presença de Cristo. Dizer, Senhor, estou pronto para voltar de todo o caminho errado que eu tomei, ou de todo o caminho que não seja o propósito do Senhor na minha vida, pronto para te obedecer. É nesse contexto que esses homens são abençoados, que esse milagre acontece, e é nesse contexto que nós queremos estar, porque o mesmo Jesus se pôs no caminho de Emaús, ressurreto, poderoso, é o mesmo que está aqui, é o mesmo que está conosco. Pai, nós damos graças ao Senhor, nós louvamos o Teu nome. Obrigado, Jesus,
Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque mesmo quando a gente não enxerga, mesmo quando a gente não entende, o Senhor está presente, o Senhor é fiel. Obrigado, Jesus, que mesmo quando a gente está equivocado, quando a gente não percebe o que está acontecendo, o Senhor está presente. Nós queremos ter a liberdade de falar, de abrir o nosso coração, falar com o Senhor, para que o Senhor traga a Tua palavra poderosa, que nos cura, que nos ajusta, que nos restaura, que inflama os nossos corações, que encandece os nossos corações com alegria, com fervor do Teu Espírito, que nos faz querer mais a Tua presença, sendo generosos. Eis-nos aqui, Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a converter-nos não somente dos maus caminhos, mas dos caminhos equivocados, dos caminhos que não são nossos, dos caminhos em que nós buscamos nosso conforto, nosso comodismo. Nós queremos estar no centro da Tua vontade, na Tua presença. Abençoa cada um aqui, ó Deus. Se há alguém aqui, ó Deus, que tem vivido conflito, com angústia, com tristeza, com preocupação, com dúvidas. Se há alguém aqui, ó Deus, que tem vivido de maneira equivocada, que tem perdido a esperança, traz a Tua palavra, Senhor. Restaura, cura, faz um milagre, Senhor, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos amar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que a Tua bênção esteja sobre todos nós. Amém. Vamos cantar de irmãos do louvor. Estejam aqui. Nós vamos cantar o cântico e logo já estaremos encerrando. Você que deu sua contribuição, traga em honra e adoração ao Senhor. Louvemos ao Senhor em nome de Jesus. Quero a presença
Obrigado nesse dia por estarmos na comunhão com o Senhor. Obrigado pela tua presença, que é viva, real, verdadeira. Obrigado pela tua fidelidade. Continua conosco, nos abençoando, porque precisamos do Senhor todos os dias. Dá-nos uma semana de bênçãos, de paz na tua presença. Conduze-nos nos teus caminhos, ó Deus. Fortalece-nos, livra-nos do mal, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a tua graça todos os dias. Em nome de Jesus, abençoa cada um aqui, Senhor. Cura as nossas enfermidades. Abençoa as nossas famílias. Abençoa, Senhor, o trabalho de cada um, o sustento de cada um. Não falte o pão de cada dia, ó Deus, na casa de qualquer um de nós. Que o Senhor abençoe no trabalho, que o Senhor abençoe os planos e projetos, os estudos. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um ao entrar e ao sair. E que em tudo o Senhor seja honrado e glorificado através das nossas vidas. É no nome santo de Jesus que oramos, certos de que a tua bênção é sobre todos nós, no nome de Jesus. Aleluia. O amor de Deus, o nosso Pai Celeste, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.